temor diante da tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. Tem misericórdia de nós. Oramos pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Números capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O tema da mensagem dessa manhã é como nossos pais. Como os nossos pais. Esse ano nós tivemos Olimpíadas, um ano atrasado, é verdade, mas tivemos. E houve um episódio na eliminatória dos 1.500 metros do atletismo feminino, que ocorreu, se não me engano, nas quartas de final ou nas semifinais, e uma atleta chamada Sifan Hassan, da Holanda, ela era a recordista mundial dessa prova e era a grande favorita a vencer aquela prova. O que acontece é que ela tropeça em uma outra competidora do Quênia, e essa queda ocorre nos 400 metros da prova. Eram 1.500 metros, e ela tropeça, ela cai, e ela se levanta. E Sifan Hassan, então, ao se levantar depois dessa queda, ela corre e ela ultrapassa as outras concorrentes, e ela chega em primeiro lugar, com um tempo de 4 minutos, 5 segundos, 17 centésimos à frente da australiana, cerca de 11 centésimos apenas na frente dela, né? Ela tropeça, e ela se levanta, e ela chega, de fato, ao alvo. A expectativa é que, ao chegar na final, depois desse triunfo, é que ela fosse campeã, mas na final ela fica em terceiro lugar, né? Ela chega e conquista a prata. Por que eu digo isso? Muitas vezes na jornada cristã nós tropeçaremos, muitas vezes nós cairemos, nós cometeremos pecados, ainda mais como liderança, talvez professores de escola dominical, diáconos, presbíteros, gente que tem se envolvido no serviço ao Senhor. Todos nós podemos errar. O chamado do Senhor para nós é que nós nos levantemos. Esse texto nos ensina sobre o erro de um grande homem de Deus, sobre o erro de Moisés, e algo que traz algumas consequências para ele, e algo que tem muito a nos ensinar, tanto com relação ao povo, quanto em relação a Moisés. Veja, Israel está pronto para entrar na terra prometida.
Eles estiveram lá 40 anos atrás, na verdade 39 anos atrás. E agora eles estão às portas da terra prometida. Deus está diante do seu povo, ele os conduziu durante todo esse tempo. Quase 40 anos de perambulações pelo deserto, eles estão circulando pelo deserto, 38 anos circulando pelo deserto, e agora no primeiro mês do 40º ano, eles estão entrando no 40º ano, eles estão às portas da terra prometida, eles iniciam essa jornada em Cádiz, e agora eles retornam a Cádiz, eles estão no mesmo local, chega a hora de um novo começo, toda aquela velha geração que pecou contra o Senhor, que questionou a Deus, que não confiou no Senhor para entrar na terra prometida, já havia perecido no deserto. Toda aquela geração que estava ali, com exceção de Moisés, Miriam e Arão, Josué e Calebe, eram nascidos no deserto. E agora nós temos esse povo às portas da terra prometida. E é o último ano na jornada. É o último momento que nós temos, as portas da terra. E o que acontece aqui? Nós temos Moisés com 120 anos de idade, Miriam com cerca de 130 anos, Arão era por volta de 3 anos mais velho do que Moisés. Toda a velha geração morreu. E agora eles fecham o círculo. Eles que são conduzidos pelo Senhor no deserto por longos 39 anos, agora voltam ao local do começo, onde os seus pais pecaram, onde os seus pais questionaram a Deus, onde os seus pais foram rebeldes. Novamente eles estão reunidos, sob a mesma liderança. Eles estão sob a liderança de Moisés. E isso já nos ensina algo. A questão de que, onde nós caímos, nós somos chamados a voltar lá, para nós repararmos o erro, para nós nos voltarmos para o Senhor. É o que Deus vai ensinar à igreja de Éfeso: volta atrás onde você caiu, volta à prática das primeiras obras. É isso que acontece quando Deus chama Pedro ao arrependimento. Diante de uma fogueira ele nega a Cristo. Diante de uma fogueira ele nega a Cristo por 3 vezes. O Senhor Jesus, ele prepara aquele ambiente. Diante de uma fogueira ele é chamado a dizer que ama o Senhor Jesus por 3 vezes. Ele é restaurado. É isso que acontece com Judá, aquele que vende seu irmão como escravo ao Egito. Agora então ele se coloca para ser escravo no lugar de Benjamim. Aquele que antes coloca o filho predileto e vende o filho predileto, agora se põe como escravo no lugar do filho predileto. Nós temos a redenção de Judá, e a partir de Judá vindo o Messias e Deus transformando. Jonas foge, ele não quer ir para Nínive, ele foge para Tarsis. E é interessante que no livro de Jonas nós temos 4 capítulos, e o capítulo 1 e o capítulo 3 começam mais ou menos da mesma maneira, a mesma estrutura. Porque no capítulo 1, o Senhor se dirige a Jonas, ele manda que Jonas pregue, Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. No capítulo 3 agora ele se dispõe, mas para ir fazer a vontade do Senhor. Ele tem que passar todo um ciclo, por causa da sua rebeldia. Ele vai de submarino para Nínive, né? Ele vai no vento do peixe. E ele passa todo esse período, e 3 longos dias no ventre do peixe, para voltar para o caminho da obediência, para ser restaurado. E então, de novo, ele está em Nínive. O povo de Israel, todo esse tempo no deserto, agora eles voltam para o deserto de Cádiz. E essa desobediência, de fato nós devemos voltar, para que possamos andar com o Senhor em arrependimento, colocar diante do Senhor os nossos erros, voltar atrás onde caímos, onde deixamos de talvez praticar a nossa vida devocional, aonde talvez deixamos de amar o Senhor com todo o nosso coração, aonde deixamos talvez de vir para o culto com alegria e se tornou talvez um peso, aonde talvez lá atrás as coisas eu fazia com alegria, ou eu fazia no intuito de glorificar a Deus, e agora eu estou
murmurando, ou estou chateado, ou estou querendo glória, ou estou querendo ser reconhecido, ou estou querendo ser aplaudido. Não pode ser assim. Deus, Ele está ensinando ao povo. Ele está ensinando ao seu povo, Ele está ensinando a Moisés, Ele está ensinando a nós. Muito difícil, queridos, separar a questão de glorificar a Deus com a idolatria, muitas vezes. E nesse texto nós temos adoração versus idolatria acontecendo. Muitas vezes a própria liderança, ela pode deixar de glorificar a Deus e procurar, e ter o foco em glorificar a si mesma. Quando o foco passa a ser em mim, olhem para mim. Quando o foco passa a ser personalista. E Moisés aqui, ele está em um momento complicado. Ao invés de santificar o nome do Senhor, ao invés de glorificar o nome do Senhor, ao invés de chamar o povo ao arrependimento e para que olhem para o Senhor, o risco de dizer, olhem para mim, olhem para mim. E nisso nós temos o peso da liderança. É impossível obedecer a Deus e querer ser Deus ao mesmo tempo. E esse é o grande erro de Moisés nesse texto, e que faz ficá-lo, que o faz ficar fora da terra prometida. E muita gente, às vezes, ao olhar para esse texto, e muitas vezes eu me perguntei, dizendo, o que Moisés fez de tão errado para que Deus o punisse de forma tão severa? O pecado de Moisés parece que foi pequeno, parece que foi algo tão ínfimo. Muitas vezes algumas pessoas dizem assim, mas é porque Moisés era muito próximo, então um pecado mesmo muito pequeno, mas de alguém muito próximo, tem um peso muito grande. Mas não, foi um pecado de fato grave, nós veremos isso nessa manhã. Nós temos uma espécie de déjà vu aqui. 40 anos atrás, os pais estavam na terra prometida, quando eles enviam espias para a terra, quando de fato eles não confiam no Senhor, quando eles não confiam em Deus. Deus havia prometido dar a terra. Eles haviam visto com seus próprios olhos o Nilo se tornar em sangue. Eles haviam visto com seus próprios olhos o Senhor enviar 10 pragas ao Egito e destronar aquela poderosa nação, a mais poderosa do mundo. Deus os reduziu a nada. Deus os matou ali no Mar Vermelho, fechando o mar sobre eles. Eles atravessaram a pés enxutos. Eles viram o poder de Deus. Eles viram tudo que Deus fez. E agora as portas da terra prometida, eles que não precisaram temer Faraó e o seu exército, agora temem os cananeus. Eles olham para aquela terra e eles não creem que o Senhor poderia dá-la a eles. Eles dizem, nós não podemos ter essa terra é boa demais. O cacho de uva tem que carregar de 2. Essa terra é maravilhosa, mas não é para nós. Nós, perante esses gigantes, éramos como pão. Eles duvidam, eles não confiam, eles questionam, eles se rebelam contra Moisés, eles dizem, por que você nos tirou do Egito? Para poder ficar aqui nesse deserto, sem água, sem carne, sem comida. Eles questionam Moisés, eles desejam voltar para o Egito. E agora, 40 anos depois, não mais aqueles homens, seus filhos, estão às portas da terra prometida. E eles estão fazendo a mesma coisa, como seus pais. Eles dizem, não há água aqui, está muito difícil, seria melhor nós voltarmos para o Egito. Por que você nos trouxe a essa terra má? Por que você nos trouxe a esse lugar mau? A esse lugar horrível, que não tem nada e nem água para a gente beber? Por que você nos trouxe para morrer aqui? Melhor era que voltássemos para o Egito. Eles começam a atacar a Moisés. É interessante que 40 anos eles passam no deserto. Apenas 3 vezes nós temos o relato de sede, de falta de água. Em 40 anos nós temos apenas 3 relatos e 3 momentos que eles reclamam por água. E de fato, o Senhor muitas vezes permite que passemos por privações, para que dependamos dEle, mas nunca faltou.
De fato, muitas vezes, Deus permite que nós soframos, mas para moldar o nosso ser. É isso que o texto bíblico vai dizer sobre Deus conduzindo o seu povo no deserto. Que é para prová-los, que é para moldá-los, que é para, de fato, ver o que se passava no seu coração, para forjar a sua fé. E agora, eles murmuram, eles questionam, eles se voltam contra o servo do Senhor e contra o próprio Deus. Eles não confiam. E antes da gente olhar para esse povo e atacar esse povo, nós fazemos a mesma coisa. Nós reclamamos, nós murmuramos. Muitas vezes a gente olha para o povo de Israel no deserto, a gente vê esse povo, a gente fala assim, mas esse povo, que absurdo. Lembre-se, são 40 anos. Não foram 40 dias. 40 anos sem poder ir no shopping. 40 anos sem poder comprar roupa nova. 40 anos sem poder pedir um iFood. 40 anos sem poder ir no Outback, no Coco Bambu. 40 anos sem poder comer Não dava para comer nem a costela nem o camarão, porque judeu não come, né? Coitados. Mas sem poder comer uma comida diferente. E às vezes, quando a gente não pode fazer algumas coisas, a gente já começa a murmurar, a reclamar. Eles murmuram. Nós não somos nada diferentes deles. E nós murmuramos, e muitas vezes reclamamos, e nos voltamos contra o Senhor. Deus nos dá um emprego, nós oramos e pedimos a Deus um emprego, depois nós reclamamos porque nós estamos trabalhando demais. Nós oramos a Deus, pedimos para que nos dê um filho, depois nós reclamamos que esse filho ele dá muito trabalho. Nós oramos a Deus e pedimos que nos dê um carro, e depois a gente reclama e fala, mas esse carro... E nós murmuramos, e reclamamos, e não confiamos no Senhor. E quando vem o dia mau, e quando vem a dificuldade, que é o momento que nós devemos glorificar ao Senhor e nos curvar diante do Senhor, nós nos voltamos contra o Senhor. Por que, Senhor? Não pode ser assim. Eles atacam a Moisés, eles se voltam contra Moisés. Você, Moisés, é que nos fez isso. E a construção aqui de por que nos fez subir do Egito, por que nos trouxe aqui para morrer, a ideia é justamente que de um desejo mesmo do coração deles. Se pelo menos a gente tivesse morrido aqui no deserto, era melhor a gente ter morrido aqui no deserto do que estar passando por isso. Olha a falta de senso, eles estão à porta da terra prometida, eles não sabem o que vai acontecer nesse ano que eles estão, e eles estão dizendo, melhor morrer. E às vezes a gente está desse jeito, e a gente reclama, e deixamos de ser abençoados. Moisés passa por aquele que é de aplaudido a odiado, a zombado de um dia para o outro. O que nos ensina como líderes, como homens de Deus, que a gente não tem que procurar aplauso do povo. Nós não temos que procurar aprovação das pessoas ao nosso redor. Tampouco ser movidos pelas reclamações ou pelos gemidos ou as murmurações. A nossa aprovação não deve ser das pessoas ao nosso redor. Nós devemos buscar a aprovação do Senhor. Nós devemos ser movidos pela vontade do Senhor. Nós devemos ser conduzidos pelo Senhor. Eles reclamam de Moisés, mas sabe o que é pior? Eles, ao questionarem a Moisés, eles estavam reclamando daquele local como se não fosse por culpa deles. Como se não foram eles que se colocaram naquela posição. Os seus pais e eles. E eles logo se esquecem disso. Moisés não os colocou naquela posição. Eles não estavam no deserto por causa de Moisés. Mas eles estão acusando Moisés. Por que você nos colocou aqui? Queridos, nós precisamos de fato, antes de querer colocar a culpa em outros, ou das circunstâncias, a tendência normalmente é essa. Normalmente a gente pensa que a gente está sofrendo por culpa das circunstâncias ou por um monte de coisa ao redor, quando às vezes nós estamos sofrendo por nossa culpa. Porque nós não olhamos para a palavra do Senhor.
Porque nós não nos voltamos para a vontade do Senhor, porque a gente toma a decisão conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, e acha que Deus tem que abençoar a nossa vontade. Deus não tem que abençoar nada nosso. Deus abençoa a vontade dEle. E eles estão sofrendo por causa disso. Eles estão sofrendo por sua própria culpa. E eles atacam a Moisés. Essa semana, uma pessoa ligou aqui na igreja, seu filho está afastado de casa, não quer papo com a família, e aí essa pessoa estava acusando a gente, igreja presbiteriana, não nós aqui, primeira igreja, mas a igreja presbiteriana. Ela disse assim, não, porque ele começou a frequentar a igreja presbiteriana, e aí deu tudo isso aí. E depois, e aí eu conversei com ela, procurei conversar com ele, e expliquei, falei, minha irmã, olha, a nossa igreja não tem esse padrão de ensino, não. O que está acontecendo aí é que a senhora está olhando para o lugar errado. A senhora está colocando a culpa no lugar errado. O problema é outro. As dificuldades e o que tem que ser corrigido não tem nada a ver com isso, não. A correção tem que ser no coração dele, talvez nas coisas entre vocês. Mas a tendência da gente querer olhar para fora é muito mais fácil. Porque se a culpa está no outro, eu não preciso mudar. Se a culpa está fora de mim, eu não preciso fazer nada. Eles estão no deserto de sua própria criação e seguindo os mesmos passos dos seus pais. Tem uma canção da Elis Regina, justamente desse título, Como Nossos Pais, se não me engano, que ela diz assim, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Toda verdade é verdade de Deus, e de fato, o que ela traz é a questão do ensino, do exemplo, não é maldição hereditária, não no sentido como muitos pensam, mas é que os nossos erros sendo ensinados aos nossos filhos e os filhos seguindo os passos dos pais. E obviamente nós herdamos o pecado dos nossos pais, Adão. A culpa, a corrupção. Queridos, nós precisamos ter muito temor diante de Deus como pais, para que nós não ensinemos errado os nossos filhos. E não estou falando de ensinar de boca, de falso ensino, eu estou falando de exemplo. Os nossos filhos nos imitam. E nós, como filhos, muitas vezes não queremos nos parecer com os nossos pais naquilo que nós não admiramos. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que a gente é mais parecido com eles do que a gente imagina. A gente percebe que a gente faz tantas coisas sem perceber como eles faziam. Olha a responsabilidade que nós temos de ser bons exemplos. Necessariamente significa que o filho vai ser bons porque o pai é bom? Não. A salvação é individual. Mas nós precisamos tomar cuidado. Tanto em não imitar os nossos pais nos seus pecados. Nós precisamos pensar nisso. Não é porque sempre foi feito que eu tenho que continuar fazendo. Aquilo que é pecaminoso deve ser deixado. Os nossos pais reclamavam, eu não tenho que reclamar. O povo de Israel murmurava, eles continuam seguindo, eles ouviram os seus pais murmurando o tempo todo, e eles viram as consequências ruins disso, todos eles pereceram no deserto, e eles estão fazendo a mesma coisa. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos imitar a Cristo, e nós precisamos ser como Cristo para os nossos filhos. Nossos filhos precisam olhar para nós e de fato desejar seguir as Escrituras, ler as Escrituras na nossa vida. Moisés é atacado, Moisés reage. Verso 6, nós temos então Moisés e Arão, eles vão adiante do povo, eles vão para a porta da tenda da congregação e eles se jogam perante a face do Senhor. Eles são atacados, eles se jogam e se colocam de joelhos, se lançam em humilhação diante do Senhor. Isso é uma lição para nós.
quando somos atacados, quando somos caluniados, quando somos odiados, nós somos chamados a nos colocar perante a face de Deus, a nos humilharmos perante o Senhor, clamar ao Senhor. Não somos chamados a nos defender, não somos chamados a retaliar, a responder da mesma maneira. Verso 2 diz que eles se ajuntaram contra Moisés. No verso 3 eles contenderam contra Moisés. No verso 4 ele diz, porque tu nos trouxestes para esse lugar. No verso 5 ele diz, porque tu nos fizestes. No verso 6 agora, depois então de tanta acusação contra ele, tanto peso sobre esse homem idoso, 120 anos, homem de Deus, homem que tratava com Deus face a face, homem que foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, homem que foi instrumento de Deus para trazer as tábuas da lei. Eles se voltam contra ele, e o que ele faz? Ele se lança sobre o seu rosto perante a face do Senhor. Queria dizer que isso não acontece mais, porém isso não é verdade. As pessoas muitas vezes murmuram contra Deus e contra a liderança. Isso acontece contra Davi, 1 Samuel 30, ele está liderando o povo, ele está à frente daquele povo, gente rebelde, gente ruim que se junta a Davi na caverna de Adulão, e quando as suas mulheres e seus filhos são raptados, eles se voltam contra Davi. Não é culpa dele. Davi consulta ao Senhor, 1 Samuel 30, em Ziclag. E Davi é instrumento de Deus para trazer de volta os seus familiares, o seu povo. Eles reclamam contra Neemias, na edificação dos muros, se voltam contra Paulo, e talvez isso pode acontecer comigo e com você. Talvez você seja professor da escola dominical de crianças, e talvez professor de crianças extremamente difíceis, e que as ensina com amor, com bondade, com paciência, se dedica durante a semana para poder ensinar, para poder trazer um bom conteúdo. E talvez um dos pais chega para você e vem dizer que o seu filho antes, ele gostava de vir para EBD. Mas meu filho, ele antes de ter você como professor, ele gostava de vir, agora ele não gosta mais. A culpa é sua. E isso não é verdade. Quando criticados, quando as pessoas de fato se voltam contra nós, nós somos chamados a olhar para o Senhor, a nos refugiarmos na presença do Senhor, a nos colocarmos perante a face do Senhor, olhar para a glória revelada em Cristo. Ele foi atacado, ele não tinha pecado, ele não tinha erro algum. E talvez a nossa pergunta é essa, mas por que eu não estou fazendo nada errado? Eu não devia ter um tratamento melhor? Talvez esse fosse o pensamento de Moisés. Mas ele não se defende. Ele se lança perante a face do Senhor. Como liderança, nós ouviremos muitas coisas. Como povo de Deus, quando nós nos dedicamos a fazer algo para servir, de fato, é possível que as pessoas pequem contra nós. Mas se nós não conseguimos perdoar o povo de Deus, nós não podemos liderar o povo de Deus. Se nós não podemos dizer é injusto, não é certo, isso machuca, mas eu te perdoo, eu oro por você, se eu não estou disposto a olhar com graça, se eu não estou disposto a lavar os pés, se eu não estou disposto a amar aqueles que pecam contra mim e perdoá-los, eu não posso liderá-los. Eu não posso estar à frente do povo de Deus se eu não tenho a mesma atitude do meu Salvador. Qual que é o erro de Moisés? Veja o verso 10. Eles buscam a face de Deus. Ele clama a Deus. Deus dá instruções claras a Moisés, no verso 8, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
Deus havia dado instruções claras a Moisés. E agora Moisés se dirige ao povo. Aqui nós temos novamente um déjà vu, porque 40 anos atrás, o povo reclamou por causa de água, e Deus disse a Moisés que ferisse a rocha. Êxodo 17. Ele diz, fere a rocha e eu vou estar diante da rocha e você fira a rocha. E agora, Moisés, ele ouve algo diferente, fale a rocha. Em Êxodo 17, verso 6, diz assim, o Senhor diz a Moisés, eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ou seja, Deus estaria sobre a rocha. Moisés estaria em uma posição de humilhação perante o Senhor. Deus estaria sobre a rocha, ele em humilhação diante da rocha, ele feriria a rocha com temor. A geração anterior queria apedrejá-lo. Os pais desses que estão afrontando Moisés queriam apedrejá-lo no deserto. E ali então estarei sobre a rocha, justamente da ideia de que Moisés estava em uma posição de reverência. Ele estava com temor do Senhor e mais, ele não chama glória para si. Ele não chama a responsabilidade para si. Porém, hoje, quando ele se dirige ao povo de Deus, no verso 10, ele fala o que Deus nunca ordenou que ele falasse. Deus não diz que Moisés falasse ao povo, mas que falasse à rocha. Ele se dirige ao povo. Ele diz, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair a água dessa rocha para vós outros. E aqui nós temos um pronome fatal, nós. Porventura nós faremos sair para vocês água dessa rocha. Nós? Nós? Quem é que daria água ao povo? É Moisés e Arão? Ou é o Senhor? E ali ele não fala, ele fere a rocha. Ele chama glória para si. Essa rocha aponta para o nosso Redentor. Ele é a rocha ferida por Israel, para a sua salvação, para saciar a sua sede. Paulo, 1 Coríntios, ele vai falar justamente isso no capítulo 10, verso 4. Que Cristo é a rocha. Ele vai dizer, porque beberam daquela rocha espiritual que o seguia, essa rocha era Cristo. Ele é ferido para que o povo fosse salvo. Ele foi ferido para a nossa salvação. E as águas correram abundantemente. Quando Moisés fere a rocha, na sua autoridade, no seu poder, sem Deus à sua frente, sem posição de reverência, chamando glória para si, veja, antes ele aponta para o Senhor, ele está em reverência diante do Senhor, ele glorifica e santifica o nome do Senhor perante a congregação, ele é mero mediador, ele não requer nada para si. Agora ele não se coloca mais como mediador, ele se coloca como Deus. Ele se põe em uma posição de ser mediador de si mesmo. Ele não aponta para o poder de Deus, ele está requerendo poder para si. Ele chama a glória para si. Certa feita, um pastor, ele pregou, e após o sermão, ele foi muito bem, ele sabia que tinha ido muito bem no sermão, e não somente ele pensou, quando ele sai do culto, todo mundo elogia, e todo mundo dizendo quão bem ele pregou, e que coisa maravilhosa, na sua exegese, e o seu conhecimento do grego, e ilustrações, aplicações muito bem feitas, e ele estava extasiado, era um ótimo dia, e ele entra no seu carro do lado da sua esposa, e faltava uma pessoa elogiar. E ele está lá, e a esposa não fala nada. E ele poderia parecer pouco espiritual se ele perguntasse assim, meu sermão foi bom, né? E aí ele não pergunta, mas aí então ele decide ajudá-la. Ele diz, amor, quantos realmente excelentes pregadores você imagina que existam no mundo hoje? Ela não responde, ela continua olhando na paisagem, e ele pensa,
Talvez ela esteja extasiada com o sermão. E aí ele pergunta novamente: meu amor, quantos verdadeiros excelentes pregadores você pensa que existam no mundo hoje? E ela responde, ela olha para ele e diz: um a menos do que você está pensando. Queridos, não se trata de nós. Não se trata da nossa glória. Moisés, ele se põe nessa posição. Eu agora sou o provedor. Eu sou o próprio profeta. Eu sou aquele que vai prover para vocês. Ele dá a si mesmo a autoridade de rei, ele dá a si mesmo a autoridade de profeta e de sacerdote, separado dos outros. Ele se coloca no lugar de Deus. E Deus agora olha para Moisés e diz: você não pode mais estar à frente do meu povo. Você não declarou a mim como santo diante do povo. Eu sou o Altíssimo, eu sou o Santo. Você não pode liderar mais o povo. Somente Deus é quem vai redimir o povo. Por essa razão ele diz: você não pode se honrar como Deus e liderar o meu povo. E a gente pode perguntar: por que Moisés faz isso? E obviamente nós temos o pecado do seu coração, a idolatria. Mas nós temos algumas questões externas também que nós podemos ver no texto. Ele está talvez cansado, passaram-se 40 anos no deserto, 40 anos à frente do povo. Ele que está liderando esse povo por 40 anos, o texto inicia dizendo que Miriam morreu, a sua irmã mais velha, alguém que ele amava. Já se passou muito tempo e ele está cansado. Mas não é apenas o cansaço, nós temos raiva. Moisés demonstra que ele está com raiva. O Salmo 106, quando o salmista relata para nós sobre esse texto, no verso 32 e 33, ele diz que por causa do povo de Israel, Moisés foi rebelde, porque eles foram rebeldes, Moisés falou irrefletidamente. E por isso ele deixou de entrar na terra prometida. A palavra irrefletidamente ali no hebraico, a palavra batá, significa falar com raiva. Falar com raiva. Moisés estava com raiva, nos ensinando que a ira do homem não produz justiça divina. Ele está cansado, ele está com raiva. Um estudo conta que 1/3 dos pastores que iniciam seu ministério, desistem do ministério antes de terminarem 5 anos de pastorado. E muitas vezes por conta de cansaço, de frustração, muitas vezes por depositar a sua expectativa nas pessoas. Eles começam a ter a expectativa de que as pessoas os aplaudam, de que as pessoas lhes deem retorno. Não é muito incomum vermos pastores se suicidando. Frustração, cansaço. A culpa é da igreja? Não. A culpa é do povo, que Moisés não entrou na terra prometida? Ou a culpa é de Moisés? Porque ele parou de olhar para o Senhor. Ele passou a olhar para si. De fato, o pensamento muitas vezes é esse: eu me sacrifiquei por você, e você ataca a minha família assim. Eu tenho me dedicado. Muitas vezes temos raiva e cansaço juntos. Já vimos Moisés com raiva antes. Em Êxodo 2, ele mata um egípcio. Em Êxodo 32, quando ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, e ele vê o povo adorando um bezerro, ele quebra as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus. E agora ele é provocado pelas reclamações do povo, ele é culpado pelo povo de algo que não era culpa dele, ele perdeu a sua irmã, ele está às portas da terra prometida, vendo os mesmos pecados. E agora ele despeja a sua ira, e ele quer então, ao fazer isso, ele chama a glória para si, para se colocar acima do povo. Ele chama a glória para si, para poder humilhar o povo. Nós não respondemos dessa maneira, queridos. Em Michigan, um homem teve a ideia de remover um toco de árvore no jardim do seu vizinho, e ambos então decidem. Aquele toco era muito difícil de tirar,
raízes profundas, o que ele faz? Ele pega um pouco de dinamite, coloca debaixo das raízes e acende a dinamite que explode o toco. E o que acontece? De fato, o toco é tirado. O que acontece com o toco? Vira um míssil que sobe e voa e cai numa casa próxima e atravessa o telhado e vai cair na sala de jantar daquela casa, gerando um enorme estrago. Queridos, é isso que acontece quando nossas ações são feitas dessa maneira, com ira, com raiva. Nós geramos destruição para outros, prejuízo para nós. Cansaço e raiva devem ser colocados diante do Senhor para que Ele traga paz ao nosso coração. Você tem liderado, você tem sido professor de escola dominical, líder de sociedade interna, você tem decidido servir ao Senhor e talvez parece que as coisas não andam, que as pessoas não respondem, você planeja algumas coisas e o povo não vai, ou parece que as coisas não estão acontecendo. Olhe para o Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Não permita que esse sentimento gere frustração no seu coração ou raiz de amargura, que vai gerar pecado, rebeldia. Ao olhar para esse texto, talvez a gente pergunte, mas cadê a graça aqui? Talvez seja muito difícil a gente falar assim, mas onde está a graça de Deus nesse texto? Em primeiro lugar, nós vimos na rocha, Cristo é a rocha, está apontando para Ele, aquele que seria ferido para a salvação do seu povo. Mas é interessante que, apesar da dureza, da rebeldia do povo, do pecado de Moisés, no verso 11 diz, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Saiu água abundantemente. O povo está rebelde, Moisés falhou miseravelmente. Qual que é a resposta de Deus? Ele abençoa abundantemente, Ele os sustenta, Ele provê mesmo em meio às suas falhas. Nós estamos falando de 600 mil homens de guerra, milhões de pessoas, considerando mulheres e crianças, idosos. Além dos animais, todos beberam abundantemente. Saiu água para burro, né? E para outros animais e para pessoas também, né? Muita coisa. O resultado não tem a ver com a fidelidade do líder, o resultado não tem a ver com a nossa obra, mas com a fidelidade e a misericórdia de Deus. Um Deus que é abundantemente gracioso com um povo que não merece nada. Deus continua nos sustentando a despeito dos nossos erros. Deus continua provendo para nós a despeito da nossa murmuração. E Deus sustenta Moisés. A gente olha para Moisés e a gente fala, cadê a graça de Deus com Moisés? Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Mas quem é que escreve esse texto? Quem é que mostra o erro de Moisés para nós? É o próprio Moisés. É ele quem escreve para nós Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ele reconhece o seu erro, Deuteronômio. Ele confessa o seu erro para todas as gerações, ele revela a misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus o abandonou de maneira nenhuma. Ele clama a Deus que entre na terra prometida. E ele naquele momento não entra, Deus ensina ao povo, ele não está mais apto para liderar o povo ali. Mas quando a gente olha para o que acontece com Moisés, é que ele entra no céu. O que a gente olha posteriormente em Mateus capítulo 17, é que Moisés entra na terra. E no episódio da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, estavam lá Elias e Moisés. Ele rogou a Deus que lhe mostrasse a sua glória. Ele clamou a Deus que se revelasse a ele. Ele amava o Senhor. E no episódio da transfiguração ele vê o Deus Todo-Poderoso, glorificado, transfigurado diante dele. E diz o texto que eles conversavam sobre as coisas que aconteceriam, sobre a morte de Jesus. Moisés, Elias e o Senhor estavam falando sobre, de fato, a morte de Cristo na cruz, aquilo que viria para a salvação, redenção, libertação
do povo de Deus. Ele vê a redenção de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse Deus gracioso, queridos, que a despeito dos nossos erros, Ele nos salva, não pelo nosso mérito, não pelo que nós fazemos, mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha falhado de muitas maneiras, como eu também. Talvez você já tenha respondido com raiva. Talvez esteja cansado. Por causa disso, possa ter feito algo que não deveria. Volte para o Senhor, o Deus que, apesar de um povo vacilante, Ele age por meio da sua graça, Ele traz restauração. O Deus que em toda a Escritura salva pessoas miseráveis, gente que não merece. Gente como eu e como você, mas que traz transformação. Se volte para o Senhor. Lance sobre Ele as suas frustrações. Permita que Ele traga renovo para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, queridos, vamos adorar ao nosso Deus, entoando um hino e devolvendo ao Senhor os nossos dízimos, entregando ofertas ao nosso Senhor. Em seguida nós iremos orar e impetrar a bênção.